Continuando, nossa série de pregação no livro de Tito, e nós vimos que essa uma carta foi enviada de apóstolo Paulo para Tito, mas não foi uma carta apenas de uma pessoa, nós percebemos que foi uma carta para a igreja. E não foi apenas para uma igreja, foi uma carta da igreja em todos os lugares, em todos os tempos. Virou, parece, um manual da igreja. E nós, hoje, nós vamos ver, vamos continuar o que o Senhor está falando para nós através dessa carta. No capítulo 1, nós vimos o apóstolo Paulo dando um pouco de autoridade para Tito, chamando ele filho. E depois ele deu para ele uma missão, para ele pode escolher os líderes da igreja, através de algumas características que ele pediu para ele. E também nós vimos no mesmo capítulo 1 ainda, que ele estava dando para ele um cuidado dos falsos ensinamentos e cuidado dos falsos mestres. Daquele tempo ainda existia. No capítulo 2, nós vimos algumas instruções que foi dado para vários grupos dentro da igreja, como eles podem ser tratados um como outro dentro da igreja para ter uma comunhão. E hoje nós vamos ver no capítulo 3 também mais instruções, mas dessa vez não apenas para os grupos dentro da igreja, diferentes idades ou funções, mas hoje para a igreja como o mundo que está fora. Para a igreja como a comunidade que está fora. Como a igreja pode ser luz e sal. Como a igreja pode dar um testemunho para a glória de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, no Tito, capítulo 3. A leitura vai ser do versículo 1 a versículo 8. Tito 3, versículo 1 a versículo 8. A palavra de Deus diz: advirte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e às autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos para toda a boa obra, que não digam mal de ninguém, nem sejam questionadores, mas que sejam sossegados, mostrando toda a mansidão para com todos. Pois nós também éramos outrora insensatos, desobedientes, desviados, escravos de várias cobiças e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e aborrecendo-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pelo lavatório da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela sua graça, fossemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que isto afirmes confiadamente, a fim de que os que tiverem crido a Deus sejam cuidadosos em praticarem as boas obras. Isto é bom e útil aos homens. Amém. O texto nós vamos dividir para 2 pontos. O primeiro ponto, do versículo 1 a versículo 3, e o segundo ponto, do versículo 4 a versículo 8. O primeiro ponto, nós vamos ver como a vida de santidade dos crentes pode ser um testemunho para os outros que estão fora.
Apóstolo Paulo começando o texto falando, lembra eles, ou advirte-lhes, em outras traduções. Por que ele começando com essas palavras? Porque ele queria que o Tito lembra os crentes lá na igreja da ilha, da Creta, os deveres deles. Para eles lembram que são diferentes. Para eles lembram que são cidadãos ou cidadãs celestiais. Para eles lembram que estão representando um rei celestial também. E aquele tempo, naquela ilha, era uma comunidade, como a gente vê no capítulo 1, versículo 12, uma comunidade caída mesmo, uma comunidade cheia de engano, da mentira, corrupção, pecados. E o apóstolo Paulo pedindo para crentes e para a igreja, seja luz naquela comunidade, sejam diferentes, sejam cidadão celestial para seu rei. E começando, primeira coisa, pedindo para eles, obedecer às autoridades. Qual eram as autoridades naquele tempo? Se nós vamos fazer uma história, um estudo na história, a gente podemos ver que era imperador romano, Nero, o imperador mais famoso da perseguição dos cristãos, o imperador que mais famoso como sistema de governar em corrupção, injustiça, e mais ainda perseguir os cristãos. E o apóstolo Paulo pediu para eles obedeceram àquele governo. Era no tempo do escrito da carta, foi o início da perseguição mesmo dos cristãos. Mas até estava começando a perseguição dos cristãos, o apóstolo Paulo pediu para eles obedecer às leis, submeter às autoridades que estavam governando aquele tempo. Por que ele pediu para eles assim? Foi uma pergunta que eu fiz quando eu estava preparando. Ele pediu para eles, naquele tempo, se eu estava naquele lugar, eu vou pedir para eles para sair, para fugir. Mas ele pediu para eles, não, fica, submeter às autoridades, obedecer às leis. Porque precisam dar um testemunho. Precisam dar um testemunho que aqui, como igreja, somos um lugar diferente do resto da comunidade. E se você começar a olhar na Bíblia inteira, ou no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em várias mensagens, ele pediu também para várias cartas para as pessoas obedecer autoridades em outros lugares. Porque ele entende que Deus é um Deus de ordem. E ele é quem coloca as autoridades. E se ele está colocando as autoridades, nós precisamos submeter. Aos crentes na Creta, precisamos submeter às autoridades, porque quem colocou eles é Deus. E quem está no controle é Deus. Por isso pediu para eles submeter autoridades naquele tempo. Mas também, no mesmo tempo, esse obedecer ou esse submeter, também ele tem limite. Ele dizia para eles, no Atos 5, 29, importa antes obedecer a Deus que aos humanos. Antes obedecer a Deus que aos humanos. Então, o limite de obedecer às autoridades que não seja contra a sua fé. Obedecer às leis, mas quando chega um momento que mexer com sua fé, aquele momento já para. E nós precisamos entender também que tanto quando ele estava falando para eles, obedecer a autoridades naquele tempo, naquela ilha, ele estava para eles falando para eles, darão um testemunho, representam seu Deus, sejam diferentes dos outros. Comunidade bem corrupta, rebeldes. Imagina a igreja também naquele lugar, naquela ilha, ainda rebelde, igual aos outros. O apóstolo Paulo queria que eles representar que são diferentes. Até em obedecer à lei, dá testemunho. Ele continua no mesmo versículo, dizendo para eles, não apenas obedecer, mas também sejam prontos. Sejam prontos para ajudar os outros. O que ele queria dizer quando ele falou, sejam prontos? Seja pronto então para ajudar
qualquer pessoa. Seja pronto, então, para ajudar em qualquer maneira. Seja pronto para ajudar até o fim, com generosidade. Então, ele estava pedindo para eles não apenas dar um testemunho para obedecer a lei e submeter aos governos, mas também para ser pronto em ajudar os outros, dar testemunho pelas obras como os outros. Como a gente viu, comunidade, naquele tempo, provavelmente uma comunidade bem caída, cheio de pecado, igual ao mundo. E o apóstolo Paulo pedindo para eles ser luz e sal. Aquelas pessoas que Deus vai colocar no caminho deles. E Deus colocou para eles ajudaram, para eles dar um testemunho naquela comunidade. Por isso, quando eles estão vivendo uma vida de santidade, obedecendo às leis, submeter aos governos e também ajudar os outros, estão dando um testemunho que é o Deus deles diferente e sal também diferente. Continuando, falando para eles de dar testemunho à comunidade, mas essa vez não apenas pelas obras, mas essa vez pela língua. Não falam mal contra os outros. Usa sua língua no jeito certo. Não é para falar mal contra governos ou contra os outros lá na sua comunidade. Usa sua língua para você dar um testemunho ao seu rei. Usa sua língua lá na Creta, num lugar bem corrupto, bem injustiça lá, cheia. Usa sua língua para você glorificar a Deus e dar um testemunho. Então ele está falando para eles, dar testemunho em obedecer às leis, submeter autoridades, dar testemunho em ajuda aos outros, mas não apenas obras, também agora pela língua. Dá testemunho em sua língua, pregar a palavra. Não fala mal contra os outros, fala bom. Deixa sua língua ser usada para glorificar a Deus. E, no fim, dizendo para eles, fazeram tudo isso aqui em mansidão e humilde. Humilde e mansidão. Sejam crentes da Creta, povo de paz. Sejam um exemplo para os outros. O povo da Creta aprendem do seu Senhor, porque ele começando dizendo para eles, lembre eles. Por quê? Porque então eles já ouviram essa conversa antes. Onde eles ouviram essa conversa antes? No Mateus 11, 29, Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então o apóstolo Paulo naquele tempo pedindo para Tito, lembrando eles, não uma coisa nova, uma coisa que eles já ouviram antes do Senhor deles, o Rei deles, Jesus Cristo. Quando ele fala, aprendem de mim, porque eu sou humilde. E agora, quando ele está pedindo para eles, para o povo da Creta, ser humilde, não está pedindo para eles uma coisa nova, não. Está pedindo para eles uma coisa que eles já ouviram antes. Dar testemunho para a comunidade de fora, em obedecer às leis, submeter autoridades, fez bom como os outros, não fala mal, usa sua língua para glorificar a Deus, e também ser humilde, ser homem de paz. Assim como crente lá na Creta, na comunidade caído, pode dar um testemunho. Se a graça de Deus já alcançou, como você está dizendo lá na Creta, então vocês precisam representar ou apresentar frutos de arrependimento. Se vocês, como comunidade da igreja da Creta, são diferentes agora, como vocês estão falando, então vocês precisam apresentar a diferença que vocês têm. E essa apresentar a diferença que vocês têm, não apenas pelas obras, mas também pela falar, pela língua, mas também
dar um testemunho representando o seu rei. Embaixadores de um reino celestial. Então, tudo que vocês vão fazer, povo da Creta, fora, vocês precisam tomar cuidado, porque os outros estão olhando para você. Vocês precisam ter uma coisa diferente dos outros. Agora vocês não mais igual, já a graça alcançou. Agora vocês são filhos de Deus e precisam apresentar atitudes que vocês ou vocês são. Essa que o apóstolo Paulo está pedindo para eles. Por quê? Porque como eles eram antes, agora ele vai continuar falando para eles como eles eram antes. No versículo 4. Não, versículo 3, desculpa. Começando agora, no versículo 3, lembrando eles no antigo humano que eles eram. E primeira palavra que ele usou, insensatos. Nós éramos insensatos. Essa palavra, quando eu estava lendo em árabe, a palavra é estúpidos. E eu fiquei com dúvida. Foi para outra versão em árabe, também estúpidos. Foi para outra versão em árabe, também estúpidos. Foi para grego. A palavra é anoite, que significa ignorância. Eu entendi que o apóstolo Paulo, quando quer falar de estupidez, não estupidez da inteligência, mas estupidez de não conhecer a Deus, a ignorância de Deus. Então, quando ele está falando para eles aqui, insensatos, ele estava falando para eles que vocês eram sem conhecimento em Deus. Por isso, quando vocês não têm conhecimento em Deus, vocês não obedeceram. No versículo 1, tem que obedecer. Agora, vocês não têm conhecimento em Deus, por isso, vocês não obedeceram. E o jeito que o apóstolo Paulo estava falando com eles, um jeito firme. Por isso, a tradução em árabe deu para nós estúpidos. Porque não um jeito normal, não. Ele estava bem firme com eles. Ele fala para eles, cuidado do perigo dos seus pecados. Cuidado do perigo que vocês estão fazendo ao seu redor, olhando para vocês. Não seja igual ao mundo. Não seja igual àqueles que estão fora. Agora você está dizendo que você é crente lá na igreja da Creta. Então você deve ser uma pessoa diferente. Porque você era insensato, você não obedeceu. A mesma palavra, insensato, ele usou, o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:1, dizendo, ó Gálatas, insensatos. Usou a mesma palavra, que o povo lá também eram sem conhecimento em Deus, por isso eles estavam trazendo novos ensinamentos para o cristianismo. Então, quando a pessoa, quer dizer para nós, apóstolo Paulo, não conhecer a Deus, ele começou com esse ponto, então a pessoa chega fazendo várias coisas maus, vira do mundo, e continua falando para eles agora, vivendo em acordo dos seus desejos, ou vivendo embaixo do pecado, escravos do pecado. Porque se vocês não conhecem a Deus, não conhecem a verdade, então vocês vão viver agora o acordo do corpo, não o acordo do espírito. Vocês vão viver igual o mundo de fora. Mas vocês, povo da Creta, precisam ser diferentes. Porque vocês têm Deus. Vocês conhecem a Deus. E se vocês disserem que vocês conhecem a Deus, então vocês não devem viver embaixo dos seus vontades. Continuando falando para eles, malícia e inveja. Olha, quando a pessoa não conhecer a Deus de verdade, ele vai viver numa corrupção moral.
E inveja aqui não está falando inveja que a pessoa gosta uma coisa como outro. Ele está falando da inveja que a pessoa gosta a coisa que está como outro, mas também deseja que aquela coisa não fique como ele. Corrupção moral. Odeio um dos outros. Olha, sem conhecimento de Deus, onde chega o humano. Olha a comunidade que ele estava explicando para eles. Uma comunidade caída mesmo, mundo caído, o pecado, quem está controlando essas pessoas. Cada uma coisa pior do outra. Inveja, odeio, não obedecer a autoridades, não conhecer a Deus, não obedecer a Ele, não obedecer o mandamento dEle. Por quê? Se a pessoa não conhece o tamanho da santidade de Deus, ele não vai conseguir enxergar o tamanho do pecado dele. E impossível pessoas dizem que eu conheço que eu sou pecador, mas ao mesmo tempo ele não conhece o tamanho da santidade de Deus. Deus é santo, 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 sem pecado. Então, se nós entendemos o tamanho do pecado da santidade dele, nós vamos entender o tamanho do pecado nós. E dizendo para o povo da Creta naquele momento, cuidado, povo da Creta. Cuidado, porque vocês eram caídos igual o mundo de fora. Mas agora, a graça alcançou. Agora vocês nova criatura. Agora vocês precisam dar um testemunho para as pessoas que estão fora. E um ponto aqui, olha no início, ele dizendo para eles, lembre eles de fazer e fazer e fazer. Mas no versículo 3 ele diz, mas nós também éramos. Então, primeiro, lembra eles de ser testemunhos, mas agora nós também, o apóstolo Paulo colocando ele, e não sei se Tito também, juntos, como as pessoas que não obedeceram, que vivendo embaixo do pecado. Porque se não conhecer a Deus, até próprio o apóstolo Paulo, ele era assim. Não tem uma solução no meio. Ou conhecer a Deus e vive na vida de santidade, e luta contra a santidade, ou vive uma vida sem Deus. E vive uma vida sem Deus, a gente podemos ver aqui o perigo onde nos vai levar. Então, cerrando nosso primeiro ponto, pedindo para eles, o povo da Creta, sejam testemunho para as pessoas que estão fora. Sejam testemunho da obra do Cristo na sua vida. E, continuando no versículo 4, nosso segundo ponto, agora vai mostrar para nós e para eles qual é a obra do Cristo. O que foi feito lá na cruz. Vamos abrir uma aspas aqui para podermos falar um pouquinho sobre a graça. O que aconteceu lá na cruz? Porque muitas vezes a gente fala, Jesus nos salvou, a graça, a graça, a graça. Vamos tentar explicar um pouquinho esse ponto. Deus, Ele é justo. A justiça dele é infinitiva, completa. Mas também Ele é misericordioso. E a misericórdia dele é infinitiva, completa. Pela justiça dele, somos mortos. E merecemos. Somos pecadores. Mas, pela misericórdia dele, somos salvos. E não merecemos. Vamos imaginar um exemplo rápido. Um juiz. Entrou o irmão dele na frente dele, condenado como um crime. Pelo amor do juiz para esse irmão, ele queria liberar ele. Mas o irmão dele fez crime, então pela justiça desse juiz, ele quer o irmão dele ser condenado e preso. Qual a solução? Se ele falou, você é liberado, vai contradizer a justiça dele. É a mesma coisa ao contrário. Qual é a solução nesse caso?
Se nós pensamos no nosso pensamento humano, não existe. Como a justiça infinitiva e a misericórdia infinitiva vão encontrar juntos. Em Salmos 58, versículo 10, diz para nós: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e paz se beijarão. Lá na cruz, o único lugar onde encontrarão a justiça e a misericórdia de Deus. Lá na cruz, o Deus derramou a ira santa dele em cima do Filho amado, para não cair em cima de mim e de você, quem crê nele. Foi derramada em cima do Filho amado dele. Para quem crê nele, vai ter a vida eterna. Essa é a obra salvadora de Cristo que foi feita lá na cruz. Não tem outro jeito para nós estarmos lá com Deus, se não foi lá na cruz. Não tem outro jeito. Essa salvação que aqui ele começando a falar para eles, no versículo 5, por isso Deus não salvou, não pelas obras, mas pela graça. Você é crente da Creta. Se você acha que você está fazendo boas obras, dando um testemunho de Deus para fora, ajudando os outros, você acha que você é salvo? Você está errado, porque a salvação não pelas obras, mas pela graça. Quem foi para a cruz? E ele. Quem obedeceu até a morte? E ele. Por isso a salvação pela graça. E se nós acabamos falando que ele nos salvou e terminamos, nós somos errados. Porque olha que ele faz mais no próprio versículo 5. Pela lavatório da regeneração. Novo Testamento. Ou Novo Nascimento, desculpa. Então, Jesus não apenas nos salvou, mas a obra de Deus, pelo Deus Espírito Santo, está continuando. Até as cascas que caíram dos olhos e do coração. Até aquele momento que você começa a enxergar as coisas de um jeito diferente. Esse momento que você seja uma pessoa apta para conhecer a Deus, não é de você. É dele, o novo nascimento. Não apenas assim, continuando. Espírito Santo, Deus Espírito Santo habita em nós. Ele começa um processo de renovação, um processo de mudar, de santificar cada um, até nós chegamos à imagem perfeita de Jesus Cristo. Então, salvou lá na cruz, carregou nossos pecados, deu para nós novo nascimento e agora está continuando o processo para santificar-nos, dá para nós a santidade. Olha que obra maravilha, meus irmãos. Não é de nós, não tem nada. Não acham que é bela obras, povo da Creta. Deus Pai planejou, Deus Filho, Ele obedeceu até a morte para nos salvar. E Deus Espírito Santo está continuando uma obra completa do Deus, a Trindade. E a glória para Ele. Se tudo que Ele está fazendo, então para que nós precisamos dizer que eu sou salvo pela obra? Você que é da Creta, você que está achando, se você dá um testemunho para pessoas que estão na comunidade caída ao seu redor lá na Creta, se você está achando que você obedecer às leis, ou dá testemunho para os outros, ou ajuda os outros, ou você usa a sua boca lá na Creta, você é salvo por causa das suas obras, você está enganado.
Porque a salvação foi dele, a renovação foi dele, o novo nascimento foi dele. O que você tem? Acabamos de ler no Éfesos 2, se a gente anda para frente um pouquinho, 2:9, dizendo, não de obras, para ninguém se glorie. A glória para Deus. A glória, tudo para Deus. Por isso, cuidado, povo da Creta. Cuidado se vocês acham, se vocês vão dar um testemunho para as pessoas fora, se vocês vão ser bons como os outros, bons vizinhos ao seu redor. Cuidado se vocês acham que vocês vão ajudar os outros, vocês vão ser salvos. Porque não é de vocês, povo da Creta, é dele, a obra dele, desde o começo até o fim. Mas também a obra não acaba aqui. E glória a Deus. Continuando no versículo 7. Dizendo para nós, primeiro, a fé de que? Justificados. Meus irmãos, Jó, no Antigo Testamento, ele fez grande pergunta. Como o humano pode ser justo ou justificado? E nós hoje, pela graça de Deus, podemos ler que nós somos justificados pela obra do cruz. Graças a Deus, meus irmãos, aleluias, que nós somos justificados, porque Ele já fez tudo por nós. Se vocês acham que foi lá na cruz a obra que Ele fez, que Ele pagou o débito só, tipo, eu fiz pecados, Ele já perdoou meu pecado, minha conta já zerada. Não é. Ele não apenas zerou a conta, não. Ele colocou a conta dele completa. Para nós podemos chegar ao Deus num jeito justificados. Em Hebreus 10:19 diz para nós, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos, presença de Deus, o lugar mais santo na criatura, no universo. Nós podemos entrar com nossos pecados ainda, mas por causa que nós ficamos ou fomos justificados pelo sangue de Jesus. E agora, quando nós vamos ficar na frente de Deus, nós vamos ficar... Não, Ele não vai olhar para nós, vai ver Youssef ou qualquer um de vocês. Ele vai ver Jesus Cristo à nossa frente. Ele é quem nos salvou do morto. Ele é quem nos salvou. E não apenas salvou, também deu para nós justificar. Ele nos salvou, começando a obra do Espírito Santo, o novo nascimento, continuando um processo de santidade. E nós justificados, e agora, pela glória de Deus, nós temos ainda mais uma coisa, a vida eterna. A vida eterna, nós temos a herança da vida eterna. Pelas nossas obras e nossos pecados, não vamos conseguir ter esse privilégio, a vida eterna. Mas por causa que Ele fez, lá na cruz, nós podemos entrar com plena confiança agora. E dizemos que nós temos a vida eterna. Uma esperança que a gente vive por isso. Então, meus irmãos, a obra do cruz, a obra de Deus, que nós precisamos testemunhar. Primeira coisa, Ele fez tudo para nenhum acha que Ele é justo. Para nenhum acha que a glória é para Ele. A glória em tudo foi para Deus. E por isso, nós precisamos testemunhar. Povo da Creta, vocês precisam
testemunhar ao seu comunidade caído que está ao seu redor, não por causa da obra que vocês fizeram, mas por causa da obra que seu Senhor, seu Deus, seu Rei, Ele fez. E toda a glória para Ele. Esse foi o texto nós hoje. E como nós podemos aplicar nas nossas vidas? Como nós podemos aplicar aquele que aconteceu lá na ilha da Creta, antes mais ou menos 2000 anos, em nossas vidas aqui, Igreja Batista Itaipu, Foz do Iguaçu 2025? Primeiro ponto de aplicações nós temos, como nós, como também comunidade celestial, a Igreja de Deus, como nós podemos testemunhar para o nosso redor. Como nossa vida de santidade pode ser um testemunho aos nossos vizinhos. Se a gente voltarmos para o próprio texto, ele pedindo para o povo da Creta lá, para eles obedecerem às autoridades. Então, nós também precisamos submeter autoridades, obedecer às leis. Até se você concorda ou não concorda com o governo que está hoje. Mas você precisa submeter e obedecer. Se você crê que Deus está no controle, se você crê que Deus de ordem, Ele é quem coloca as autoridades. Então, se você crê que Deus é fiel, você vai crer que Ele está no controle de tudo o que está acontecendo. E nossa parte, obedecer as leis e submeter as autoridades. Os outros, a comunidade que está fora, não pode olhar para nós como igreja, como povo rebelde. Eles precisam olhar para nós como um lugar onde glorificar a Deus. Eles precisam olhar para nós como pessoas diferentes desse mundo. Um povo a obedecer à lei, não tenta fazer as coisas erradas só para pular a lei. Não, obedecer. Autoridades, em todos os lugares, obedecer. Aqui no Brasil, ou onde você está, em qualquer outro país, você concorda ou não, obedecer. Claro que não seja contra a sua fé. Mas também, não apenas autoridades políticas, também a autoridade espiritual. Nossas autoridades espirituais aqui na igreja, pastor, diaconias, nós precisamos submeter a autoridade deles, obedecer também. Concorda ou não, precisa obedecer. Se nós cremos que eles foram colocados embaixo da autoridade de Deus, nós precisamos obedecer. Nós precisamos reconhecer a autoridade deles em nossa vida espiritual, porque eles têm responsabilidade da nossa vida espiritual. Nós precisamos submeter a eles. E olha que testemunho nós podemos dar aos outros. Quando uma pessoa de fora vê o amor entre nós, vê que cada um submeteu os outros e todos nós submetemos e obedecemos nossa liderança. Que testemunho nós vamos dar, meus irmãos? O próprio Jesus disse no Atos, se eles viram o amor entre vocês, vão saber que vocês são meus discípulos. Esse que Deus queria de nós. Dá um testemunho. Dá um testemunho, não apenas obedecer a autoridades políticas, leis do país onde você mora, mas também obedecer às autoridades espiritual que Deus colocou na sua vida, onde você está, na comunidade da fé. Obedecer autoridades, podemos aplicar também para autoridades dos pais aos seus filhos. Se você é filho, se você é adolescente, até jovem ainda morando embaixo da autoridade dos seus pais, você precisa obedecer a eles como autoridade nas suas vidas. Você precisa dar um testemunho aos seus amigos, quando eles veem você, como você está obedecendo os seus pais, como você é diferente dos outros. Você não é todo mundo.
Eles vão olhar para você como uma pessoa diferente. Você vai dar testemunho ao seu rei, ao seu Senhor. Esse que nós precisamos dar, meus irmãos. Dar um testemunho ao nosso redor. Também ajuda os outros. Como o apóstolo Paulo pediu para o povo da Creta, ajudar a comunidade que está ao redor deles, nós também precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos estar prontos para ajudar qualquer pessoa. Começando com os irmãos dentro da igreja, mas também olhando para pessoas que estão fora. Aqueles que pessoas colocou no meu caminho, ele não apareceu aquela pessoa no meu caminho fora da vontade ou controle de Deus, não. Ele apareceu do meu caminho porque está embaixo do controle e vontade de Deus. Por isso eu preciso entender por que Deus colocou aquela pessoa na minha frente. O que o Senhor quer eu faça com aquela pessoa. Nós precisamos orar para nós podermos estar instrumentos nas mãos de Deus. Sejam nós estar usados como instrumentos nas mãos de Deus, na vida dos outros, ajudando eles, prontos em qualquer tempo, para qualquer pessoa. Irmãos, o mundo ao nosso redor, o mundo caído, hoje não muda muito daquele tempo da Creta. Não tem nenhuma diferença se você só começar a olhar ao seu redor. A mesma coisa. O mundo caído, o pecado está cheio. As pessoas cheias de enganar, de mentira. Nós, no Ministério Misericórdia, tantas pessoas chegam para nós. Tantas pessoas, quase 99% das pessoas chegam para nós. Eles foram enganados para alguém de fora. E graças a Deus, porque nós podemos testemunhar ao nosso Deus. Vocês também, quando vocês vão começar a olhar para os outros, vai ver que pessoas enganadas uns dos outros, odeiam entre uns aos outros, cheio de corrupção moral. E seu tempo agora para testemunhar e representar seu rei. Mateus 5,16 diz para nós: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós precisamos ser o luz, para quando eles veem nossas obras, eles glorificam nosso Pai. Não é glória para nós, a glória tudo é para Ele. Por isso, meus irmãos, nós igual ao povo da Creta daquele tempo, nós precisamos estar prontos para ajudar os outros, começando da nossa comunidade e saindo para fora, dar um testemunho ao nosso Rei e nosso Senhor em vida de santidade. E não apenas em obras, mas também em língua. Língua. Essa língua foi criada para ser usada de um jeito certo, para glorificar a Deus e testemunhar e pregar a palavra. Infelizmente, hoje nossa língua está usada em várias coisas erradas. Fofoqueira. Tantas vezes a gente entra na fofoqueira e não consegue sair mais, sem querer, normalmente. Precisamos tomar cuidado da nossa língua. Fala mal contra os outros, xingar. Precisamos tomar cuidado, porque essa língua precisa ser usada para glorificar a Deus e dar um testemunho a Ele e pregar a palavra dEle, porque a glória é para Ele. Precisamos tomar cuidado, como o povo da Creta naquele tempo precisa tomar cuidado de falar mal contra autoridades, nós também precisamos tomar cuidado de falar mal contra autoridades. Precisamos dar um testemunho. A gente olha às vezes para fora, vê todo mundo falando mal contra um presidente, um governo, e a gente entra na conversa e continua falando com eles. Normalmente, precisamos ser diferentes. Precisamos tomar cuidado.
Toma cuidado não apenas também com nossa mão, com nossa língua, desculpa, mas também precisamos fazer tudo com humildade e mansidão. Seja homem de paz ou mulher de paz. Precisamos dar um testemunho ao nosso Senhor onde nós vamos. Luta, meu irmão e minha irmã, luta contra o antigo humano. Luta contra os pecados. Afasta dos seus pecados. Afasta. Fuge do lugar, do momento que você acha que você vai errar. Tenta viver para a glória de Deus. Luta para você seja um exemplo ao seu redor. As pessoas olham para você, veem a Cristo, não veem você mesmo. Uma Bíblia aberta. Porque se você prega em namoro ou em outras coisas, mas as pessoas não conseguiram enxergar essas características na sua vida. Você precisa pregar, mas também você precisa testemunhar. Em humilde, em paz. Seja diferente. Luta contra seus pecados. Lembra sempre. Lembra e declara o tamanho do pecado. Lembra e declara o tamanho da santidade de Deus. Assim você vai saber o tamanho do seu pecado. E assim você vai saber o tamanho, o mais valorizo do sangue de Jesus que foi derramado no seu lugar. Dá um testemunho. Dá um testemunho onde você vai, com quem você encontra. Seja um testemunho vivo, a um Deus vivo. Nosso segundo ponto de aplicação é a salvação pela graça. A gente viu o apóstolo Paulo dizendo para o povo de Creta, cuidado. Se você está bom, ajudando os outros, afastando o seu pecado, lutando contra o antigo humano, você usando sua língua para glorificar Deus, mas seja cuidado, são boas coisas que você precisa, mas não salva. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, as boas obras não salvam. A leitura da palavra de Deus não salva. A ida para a igreja cada domingo não salva. A ceia do Senhor, o batismo, não salvam. Não salvam. Se você acha que salva você é enganado. Se você acha que eu vou para a igreja cada domingo, vou ler minha Bíblia, vou orar, eu vou ser salvo, você está errado. Se você acha que você vai apenas na ceia do Senhor para você ser salvo, você está errado. Porque a salvação não é pelas obras. São meios da graça em nossas vidas. Nós precisamos fazer e devemos fazer. Devemos vir para a igreja, devemos orar, devemos ler a Bíblia. São meios da graça para nós desfrutar nosso relacionamento com nosso Senhor, mas não salvam. Se você acha que essas obras vão salvar você, você é fariseu. Não muda nada do fariseu. Nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo acabando dizendo para nós, Ele quem morreu na cruz. Ele quem deu um novo nascimento. Ele quem renovando sua vida. Ele quem deu para nós vida eterna. Então como você vai ser salvo pelas suas obras? Você não está fazendo nada, você está desfrutando o que Ele fez. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Aquele dia que a gente vamos ficar nas mãos do Senhor, que vai dizer para Ele? Eu fui para a igreja cada domingo? Eu fui tomando ceia do Senhor? Nunca perdi uma ceia do Senhor. Me leva.
Se ele fez uma pergunta contrária, vai perguntar a você morreu na cruz? A salvação pela graça, para ninguém acha a glória para ele, porque a glória é para Deus. Ele quem fez tudo. Por isso, nós precisamos entender que a salvação pela graça, e também nós precisamos valorizar a obra do Cristo, meus irmãos. Às vezes, como estamos repetindo, a salvação, acaba que é uma coisa normal, eu sou salvo. Não. Salvação, uma coisa muito grande, uma obra grandiosa, não sei a palavra em português, muito grande mesmo. Ele fez tudo, desde do início da criatura, ele começou, planejou, o Pai planejou, o Filho obedeceu até o morto, o Espírito Santo está trabalhando em cima de nós, dentro de nós, a obra dele. Precisamos valorizar essa graça. Quantas vezes a gente esquece até de orar, agradecer Ele pela obra salvadora? Quantas vezes a gente senta na nossa comunhão com Deus, no nosso tempo de oração, e começando a pedir, ou começando a reclamar? Tantas vezes nós esquecemos de agradecer pela obra de salvação. Que nós precisamos, meus irmãos, em cada oração, com o coração cheio de gratidão, agradecer. Porque se nós sabemos o tamanho da obra que foi feita lá na cruz, esse vai levar nós, para nós ser encorajados, para nós confessar nossos pecados. Esse vai levar nós, para nós examinar nós mesmos, olhando para nós de dentro, e lutamos para uma vida de santidade, lutamos para dar um testemunho de fora, não apenas de dentro. Precisamos desfrutar o relacionamento com Deus, não apenas para Ele, o que Ele vai me dar, ou o que eu faço para Ele, ou não. Desfrutar um relacionamento verdadeiro com Ele. Sabemos que Ele nos salvou, sabemos que a salvação pela graça, e agora o tempo que eu vou desfrutar esse relacionamento que Ele me deu pelo Jesus Cristo. O sangue que foi derramado lá na cruz vale muito. Vale muito, o tamanho do nosso pecado muito grande, por isso precisa um sangue valorizo. O preço do nosso pecado foi muito alto. Ele nos amou. Ele nos amou. Enviou o Filho amado até o fim. Precisamos valorizar, meus irmãos, em cada oportunidade, orar e testemunhar também. Encerrando em 2 convites. Primeiro convite, você que ainda não tem relacionamento com Jesus Cristo, você ainda que cego, morto, não consegue enxergar a Deus e conhecer Ele, o que você está esperando? Ele fez tudo. Ele fez tudo. Apenas vir a Ele. Entregue a sua vida para Ele. Ele te ama. Você aqui que não conhece Deus, o que você acha nesse mundo caído tem valor a vida eterna? Nada. Nada nesse mundo caído tem a felicidade de relacionamento verdade com Jesus Cristo. Nada mesmo. E o segundo convite, para você que conhece Jesus e tem relacionamento com Ele. Luta contra o antigo humano. Luta contra seus pecados. Seja um testemunho para as pessoas fora. Ergue sua cabeça. Sai da área do conforto. Começa a olhar para o seu redor.
Começa a ver como o mundo está caído, cheio de pecado. Começa a dar testemunho para as pessoas ao seu redor. Afasta dos seus pecados o máximo possível. Amarra no seu Jesus, abraça Ele o máximo possível. Porque não tem nada a merece. Em Jeremias 2:5 diz: assim diz o Senhor, que falta aos seus antecipados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Que falta nós achamos em Deus para a gente correr para o mundo? Se você sentir que você está fome e sede, não encher seu espaço nas coisas mundiais. Encher seu espaço com coisas de Deus. Seja um testemunho vivo para um Deus vivo. Amém?